Eu queria começar agradecendo a oportunidade, agradecendo a presença de todos. Não é um trabalho muito fácil estar por lá ficar, mas eu espero que, com a graça de Deus, a gente possa avançar hoje na palavra. Hoje como o pastor falou, a gente está vivendo um momento, um mês de celebração sobre o mês da juventude. E a gente tem um tema central que se trata sobre a contemplação. E a ideia de hoje não era reinventar a roda. Hoje eu não vou trazer nada muito novo para ninguém, mas seria um lembrete. Trazer de volta a nossa consciência, tornar um pouco mais fresco na memória algumas coisas que hoje acabam passando batido na nossa vida. Seja porque a gente está muito mergulhado no trabalho, muito mergulhado nas dificuldades da família, esteja passando por momentos difíceis na nossa vida. Mas o fato é que a gente vive um momento, não só no Brasil, mas no mundo, que é de muita liberdade e também de muita liberalidade. Tudo é muito permitido e muito possível. E isso faz com que a gente, enquanto sociedade geral, tenhamos uma impressão de que o nosso estilo de vida é um estilo de vida muito restritivo. É algo ruim, que impede a gente de fazer as coisas. Isso não é só a visão dos de fora, olhando como a gente vive. Mas, às vezes, é a própria visão que a gente tem da nossa própria vida. Quantas vezes, especialmente no início da nossa vida cristã, a gente não se pega pensando nas coisas que deixou de fazer, o que poderia estar fazendo, nas dificuldades que a gente enfrenta e ainda os sacrifícios que precisamos fazer. Para quem já nasceu na igreja, talvez a tarefa seja um pouco mais fácil, apesar de surgir uma curiosidade sobre como seria viver diferente. Para quem se converteu depois, pode até ser que no início surja uma saudade do que antigamente te fazia feliz. Mas o fato é que a gente tem uma necessidade de buscar uma satisfação. E esses desejos, essas vontades, elas não são por si só coisas ruins. Não são. A verdade é que a gente, por conta do estilo de vida, por conta do tempo que nós vivemos hoje em dia, buscamos essas coisas em excesso. A gente dá um destaque muito grande para essas coisas e busca elas excessivamente. Isso faz com que algumas pessoas vejam que a nossa vida ela é cinza, sem graça. É muito restritiva, dificultosa, sem graça. E a gente sabe que não é bem assim. A gente também precisa fazer um pouco de meia-culpa, porque nem sempre a gente está aqui falando sobre quantas coisas a gente pode fazer. Na maior parte do tempo, a gente toma cuidado para não fazer coisas erradas. A gente sabe que cada um aqui, querendo ou não, acaba sendo um porta-voz do nosso próprio evangelho, da nossa congregação, da nossa denominação. E muitas vezes as pessoas de fora acabam vendo a gente e tomando isso como exemplo. O nosso comportamento acaba sendo um espelho do que a gente vive aqui na congregação, na igreja, e o que o evangelho representa. Isso tem um peso muito grande para a gente. E é para ter. Mas que esse fardo não seja um fardo. Seja apenas uma realidade que a gente conviva naturalmente e com alegria. É por isso que nesses próximos momentos eu vou vamos tentar dedicar um pouco mais de atenção para a gente conhecer o que a Bíblia fala um pouco mais sobre o nosso chamado cristão e como que a nossa felicidade está intimamente ligada ao nosso chamado. E como que tudo isso faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Já para eliminar qualquer tipo de dúvida, o chamado de Deus para a nossa vida, ele é um chamado para a gente experimentar coisas muito melhores, muito maiores, muito mais profundas, verdadeiras e duradouras do que todas as coisas que a gente pode buscar e conquistar nesse mundo. Isso aí não tem discussão. A questão é que essas coisas, elas são humanas. Elas são criadas por homens, na tentativa de satisfazer e preencher um vazio que a gente sabe que existe na nossa alma. Mas é por isso que quando a gente se dedica para essas coisas pequenas, rasas, a gente ainda não se sente satisfeito. Por mais que a gente consuma,
queira, busque e conquiste, nada é satisfatório. Se a gente for para a filosofia e pegar Platão, por exemplo, ele vai dizer que desejo é aquilo, amar, na verdade, é o desejo daquilo que não se tem. E é uma definição complicada, porque a gente segue muito o que a filosofia grega fala. Mas essa definição exige que quando você conquista aquilo que você desejava, você para de amar. Porque se o amor é desejar o que não se tem, quando você tem, deixa de amar, deixa de querer. E você passa para o próximo. Então é uma necessidade de estar querendo, conquistando, buscando coisas cada vez maiores, num senso megalomaníaco que não tem fim. Mas a gente se esquece que Deus é o autor de todas as alegrias e de todas as felicidades que existem no mundo. E assim, é um exercício lógico para a gente entender, primeiro, que se Ele é o início de todas as coisas e tudo decorre dele, consequentemente, todas as coisas que nos fazem bem e nos satisfazem também decorrem dele. Mas veja só, lá em Gênesis 1:31, quando a gente está vendo a formação do homem, a gente vê que Deus diz que o homem foi criado e que era tudo muito bom. Existia uma harmonia. O homem foi feito eterno, completo, para estar em comunhão com Deus. No momento da queda, existe uma separação. E essa separação gera na gente uma falta. Nossa alma se sente agora cansada. Existe uma falta de algo. Essa falta e esse desejo é expressado lá em Eclesiastes quando vai dizer que Deus colocou no coração do homem o desejo da eternidade, das coisas eternas. Davi, no Salmo 42, também vai deixar claro que a nossa alma clama como a corça no deserto. A gente tem uma necessidade de reestabelecer essa conexão inicial com Deus. O problema é que a gente busca satisfazer essa necessidade recorrendo a essas coisas humanas. A gente recorre a esses prazeres que a gente vive na vida. E veja, aqui eu não estou falando de bebida, de droga, de festa. Eu estou falando de tudo que torna a gente feliz. São saídas para comer, é a dedicação excessiva ao trabalho, é a dedicação excessiva à família. Existem muitos prazeres na nossa vida que a gente coloca em primeiro lugar. E esse primeiro lugar é que é complicado, porque eles não deveriam estar lá. Eles são parte da nossa vida, são parte essencial da nossa existência, eles são necessários e fundamentais para sentirmos um senso de pertencimento enquanto sociedade, enquanto família, mas eles não são o destino final da gente. Ele não é o objeto final, ele é só transitório, ele é passageiro, é uma ferramenta, ou melhor, um caminho. É através dele que a gente conquista algo. Mas ele não é o final das coisas. Nossa vida não se resume a essas coisas. Não se resume a uma comida boa, não se resume a um bom filme, não se resume a uma família perfeita, não se resume a um trabalho exemplar, não se resume a um salário grande, não se resume a um cargo importante. Então, se essas coisas são boas, mas não podem ser o final da nossa vida, a gente entende que não está errado ir atrás delas. Mas o nosso erro em ir atrás delas é que a gente não vai no lugar certo. A gente recorre a essas coisas para satisfazer uma necessidade que não vai ser satisfeita, a não ser que a gente procure no lugar certo. E o lugar certo para satisfazer isso é na presença do Senhor. Portanto, o erro fundamental da gente não é buscar essas coisas como uma tentativa de preencher esse vazio. Elas foram feitas para isso. O problema é que a gente recorre a elas, ou melhor, o problema é que a gente não interpreta, a gente não consegue entender que Deus é o autor dessas coisas. E na medida que Ele é o autor dessas coisas, a gente busca a criação ao invés de estar buscando a criatura. E isso gera uma dissociação muito grande e uma má interpretação do que é verdadeiramente
louvável, agradável, honrado. Afinal, se a gente busca honradez, se a gente busca louvar a criação, quanto mais o Criador. Se a criação, a criatura, é suficiente para satisfazer nossas vontades, os nossos desejos, para que a gente tenha um senso de pertencimento e de propósito no mundo, quem dirá a gente dedicar essa mesma atenção e essa energia para louvar o Criador dessas coisas? Se ter uma família perfeita é um sonho para mim, louvar ao Senhor, que é capaz de me dar uma família perfeita, é muito maior. A satisfação de estar em Cristo é muito maior do que ter uma família perfeita, estruturada. Porque se eu tiver essa família, ela foi obra de Cristo. E, portanto, o Criador é sempre maior e mais importante, mais duradouro, mais verdadeiro, mais louvável do que toda a criação. E o erro principal da gente é prestar atenção na criação. A gente foca muito no que o mundo, as nossas construções podem proporcionar. E a gente esquece que tudo isso só foi possível porque o Senhor inicialmente projetou tudo. E por isso, agora a gente tem que arrematar. Existe uma coisa muito positiva, que são esses prazeres. Eles são importantes para a nossa vida, são necessários, indispensáveis, mas não são as últimas coisas. A gente já viu que existe a necessidade de satisfazer essas vontades e que elas só podem ser satisfeitas de verdade se forem louvadas e honradas ao Senhor. Então, o nosso chamado, dá para dizer, e aqui não são palavras minhas, eu pego emprestado o que o pastor John Piper fala, é que o nosso chamado, ele é um chamado cristão, é um chamado para sermos felizes. É um chamado para a felicidade. É um chamado, mas é um chamado para sentirmos felizes na presença do Senhor, com o Senhor, naquilo que agrada a Ele, naquilo que o satisfaz. E não é uma novidade para ninguém, como eu disse. A gente já se sente feliz no Senhor. Essa é uma tentativa de relembrar a importância de sermos felizes, de sentirmos alegria na adoração, de sentirmos alegria no serviço, de sentirmos alegria em estar aqui louvando ao Senhor com nossos irmãos. Porque todas as outras coisas nos são acrescentadas. Todas essas demais coisas que nos fazem felizes de fato, que a gente deve ir atrás, uma família feliz, um trabalho que pague um salário justo e adequado, que a gente consiga ter alguns privilégios na nossa vida, são todas coisas maravilhosas e que precisam ser buscadas na nossa vida. Mas elas vêm em segundo lugar, elas ficam em segundo plano. Por isso, o chamado de Cristo é um chamado para a felicidade. Ele nos regenera e nos direciona para um encontro direto com Ele. E como a gente sabe, Cristo é o nosso maior tesouro. Não é à toa que a gente vê lá em Mateus 13, do 44 até o 46, que se puder projetar aqui, Mateus 13, 44 ao 46. Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Esse deveria ser o nosso principal pensamento. Se essas coisas boas agradam a gente, imagine quando a gente encontrar verdadeiramente com o Senhor. Não passa a ser mais um sacrifício, porque agora a gente encontrou o verdadeiro tesouro, o maior tesouro de todos. Veja, existe uma lógica para o sacrifício. Só é sacrificante, só é penoso entregar algo por algo que é de menor valor. Não é sacrifício nenhum entregar um livro para pegar 10. Não é sacrifício nenhum entregar uma coisa que é mais ou menos e receber em troca uma coisa que é muito boa. O que a gente não consegue se atentar é que as promessas de Cristo para a nossa vida, elas são o maior tesouro que existe.
São promessas eternas, é a vida eterna, é a vida em glória, é o banquete com o Senhor. Sentar à mesa do Senhor deveria ser o maior prazer para a gente, deveria ser algo inigualável. E nessa condição de inigualável, nada passa a ser um sacrifício, porque a gente não tem na nossa vida nada que consiga igualar ao prazer e à felicidade e à alegria de fazer parte do corpo de Cristo. Por isso que Cristo fala que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Porque se a gente para prestar atenção nessa lógica, a gente não entrega nada de significante para o Senhor, mas a gente recebe a vida eterna. Tudo o que precisamos fazer é nos sentirmos felizes, porque louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, fazer parte do corpo de Cristo é alegria. Isso aqui é felicidade, é estarmos em comunhão, é conseguir criar laços verdadeiros, vínculos duradouros, é constituir famílias que crescem, se multiplicam dentro da palavra do Senhor. Essa é a verdadeira felicidade. Não há nada que a gente possa fazer que se iguale, não tem nada que a gente conquiste no mundo que se iguale ao que Cristo nos permite ter. E por isso, esse é o maior prazer de todos. Cristo é o nosso maior tesouro. E na medida que Ele é o nosso maior tesouro, nada que Ele peça em troca é sacrifício. Porque não é uma troca injusta. Ou melhor, é uma troca injusta para o lado dele. Para o nosso lado, é o maior benefício de todos. E por isso, quando a gente para prestar atenção que isso é um presente dado, tudo que a gente oferece para o Senhor é gracioso, é pouco, é pequeno perto do que Ele fez por nós. E por isso, devemos nos sentir felizes. Então, o encontro com Cristo é o nosso maior presente, é a nossa maior felicidade. E dentro da lógica das trocas, a gente não faz nenhum sacrifício, porque a gente não entrega nada de menor valor. Ou melhor, a gente não entrega nada de maior valor. A gente recebe o que tem de maior valor. E a partir desse encontro, a partir dessa percepção da felicidade, entendendo que o chamado de Cristo é um chamado para sermos felizes, tudo da nossa vida muda. Porque todas as áreas da nossa vida são transformadas por essa perspectiva. Voltou, obrigado. Quando a gente pensa nessa lógica da felicidade, existe uma coisa muito interessante, olha só. Tudo da nossa vida muda. A nossa forma de lidar, primeiro de tudo, nossa forma de lidar com as dificuldades muda. Porque são dificuldades passageiras. E existe o Senhor que está ao nosso lado, nos auxiliando a ultrapassar essas barreiras. A forma como a gente enxerga a morte muda, porque agora não é mais uma despedida, mas é o início da vida em glória com Cristo. A forma como a gente lida com o dinheiro é transformada, porque a gente entende que ele é uma ferramenta, e não o fim, e não o destino da nossa energia. A forma como a gente lida com o serviço na igreja muda, porque agora não é mais uma obrigação, mas é uma alegria, é um anseio do nosso coração contribuir com Cristo para a boa obra que Ele faz. Isso muda como a gente lida com a família, porque agora a gente tem outros valores para ensinar para a nossa família. Agora a gente tem outros princípios e outras prioridades. Isso muda como a gente lida com o trabalho, porque agora a gente entende que ele faz parte, é uma das áreas da nossa vida, e que tem o mesmo peso, ou até peso inferior, ao que a nossa vida espiritual e o que a nossa família. Isso muda tudo. Muda a forma como a gente evangeliza, muda a forma como a gente presta como a gente auxilia, muda como a gente lida com inconvenientes. Isso muda tudo, tudo. Porque a gente não faz a gente não faz porque é uma obrigação.
A gente faz porque é prazeroso fazer. E isso, inclusive, muda a forma como a gente lida, como a gente vê o mundo e como a gente fala da nossa vida cristã. Ao invés agora de fecharmos portas daquelas coisas que a gente não pode fazer, agora a gente abre portas. As portas daquilo que a gente agora com Cristo é capaz de fazer. Agora a gente é capaz de conciliar família e trabalho. Agora a gente é capaz de dar valores permanentes, importantes e verdadeiros para os nossos filhos. Agora a gente é capaz de ajudar adequadamente quem pede ajuda. Agora a gente é capaz de lidar com o nosso dinheiro. Agora a gente é capaz de evangelizar com alegria. Ao invés de a gente fechar portas, a gente abre portas. Ao invés do mundo observar a forma como a gente vive como sendo cinza, eles vão ver um mundo colorido, um mundo alegre, um mundo que chama para que eles façam parte. É um mundo de pessoas felizes, é um mundo de pessoas contentes, é um mundo de pessoas com famílias alegres, unidas, com as contas em dia. É uma perspectiva diferente, que muda tudo sobre como a gente pensa a nossa vida. E como é que a gente faz para isso? Como que a gente muda a nossa mente? E aí só tem uma resposta. Graças a Deus, é o que a gente está fazendo aqui hoje, é estando em comunhão com Cristo. Só existe uma forma da gente conseguir ver o mundo com alegria, é estando em comunhão com Cristo. É orando para que Ele nos dê o privilégio de sentirmos felizes com as coisas que o faz feliz. É que a gente consiga sentir tamanha alegria ao ponto de celebrar com todo mundo quando a gente vê a conversão de alguém. É a gente celebrar pelos batismos, é celebrar pelo culto, é colocar-se à disposição para o serviço. Isso muda tudo. E é isso que as outras pessoas vão ver. É a nossa felicidade. É a nossa comunhão com Cristo. É o compartilhar. O Senhor, Ele é infinito e insondável. E as suas maravilhas e misericórdias se expressam no mundo de diversas formas. E quanto mais conhecemos Ele, mais a gente se apaixona por Ele e por tudo que Ele faz e continua fazendo na nossa vida. Ele é que é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Ele quem criou todas as coisas que nos dão prazer. E é Ele quem mantém essas coisas nos dando prazer. É Ele quem vai manter a nossa fé. É Ele quem vai permitir com que a gente continue em comunhão com Ele. É a nossa devoção a Cristo que vai permitir com que a gente sinta-se feliz, alegre, contente. Por isso, para a gente encerrar, o chamado de Deus, ele é um chamado, não é um chamado para uma vida cinza, não é um chamado para uma vida triste, apática e muito menos restritiva, mas sim uma vida repleta de cores, de comunhão eterna com nosso Senhor, com os nossos irmãos e com os necessitados. É como a passagem que a gente leu em Mateus. Nós devemos ser esse homem que, ao encontrar o maior tesouro de todos, escondeu, guardou tudo que tinha, vendeu tudo que tinha e comprou o terreno, na tentativa de ficar cada vez mais próximo do Senhor. A gente tem que ter esse anseio de ter em mente que nós recebemos um presente e o maior presente de todos. Nada que nos faz feliz hoje consegue ser maior do que o Senhor, que fez essas próprias coisas. Então, mantendo o pensamento em Cristo, olhando para as coisas do alto, permanecendo com a fé, a gente transforma o nosso modo de pensar, transforma a nossa mente. E a partir dessa transformação, a gente consegue permanecer em Cristo, exalando felicidade para quem vê, mantendo-se ativo na obra da igreja, sendo participante ativo na boa obra de Cristo, sendo participante ativo na vida dos nossos irmãos
sendo participante ativo no trabalho, sendo participante ativo em casa com a família, com os filhos, com os irmãos, com os amigos. A partir disso, dessa comunhão com Cristo, tudo da nossa vida muda. E a gente passa a ver as coisas de uma forma mais leve, mais alegre e mais feliz. Então, que essa noite a gente tenha... Eu espero que a gente tenha saído com um pouco mais de vontade de sermos mais felizes, de reconhecermos a nossa felicidade, de cada vez mais olhar para Cristo com esse olhar de agradecimento, observando que tudo que nos faz feliz é obra dele e a misericórdia dele. E quão abençoados nós somos por podermos ser felizes a todo momento. Espero que Cristo possa trabalhar nos nossos corações para que a gente sinta-se cada vez mais feliz, alegre e contente. E que essa felicidade seja o catalisador para uma vida mais ativa na igreja, para uma vida mais ativa no trabalho, em casa, que a gente consiga transparecer para os outros, ao invés de uma vida restritiva, ao invés de uma vida cinza, sem graça, de portas fechadas, que a gente consiga exalar essa alegria, essa felicidade de um mundo vivo, contente, alegre e de portas abertas. Amém.